Então, hoje o nosso grande objetivo é fazer com que as empresas possibilitem melhores experiências para os seus colaboradores, né? Então, ouvindo o colaborador, né? Entendendo as suas necessidades, propondo ações que melhorem o ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho não seja uma tortura, né? Da onde tirou isso, né? A gente até sabe que trabalho, a palavra trabalho vem do tripalho ali, né? Que é um objeto de tortura. Por que tem que ser assim, né? Não, vamos fazer o ambiente de trabalho um lugar legal, feliz, que a gente goste de trabalhar, produza, né? E melhor engajamento. Então, esse é o nosso grande propósito aqui na Pulses. Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa virtual aqui do EmpreendaCast, Michele Delecave. Tudo bem, Mi? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Renato Navas. Fala, seu Gustavo. Como é que tá, galera? E o meu camarada aqui, que a próxima gravação já vai pedir música no Fantástico, que é o César Nancy. Tudo bem, César? Tudo bom, Gustavo. Eu ia dizer isso. Essa é a segunda. Se vier a terceira, eu quero música. Com certeza vai ter, com certeza. Aproveitando que você falou em música, será que a gente consegue aí entrar num consenso? Qual é a música que a gente vai colocar na playlist do EmpreendaCast sugerida por vocês? Será que tem uma música em comum aí ou não? Senão eu vou deixar a Michele escolher, hein? Sugiro a Michele escolher. E aí, Mi, o que a gente coloca? Pode ser o que vier na sua mente aí. Vamos de Marisa Monte, que eu sou fã da Marisa Monte, então vamos lá, né? Uma mulher falando aquela música Não é fácil não pensar em você. Muito bem. Sensacional. Então, quem não gosta de Marisa Monte, né? É o seguinte, sonhadores e sonhadoras. Estes três aqui são sócios fundadores da Pulses, uma plataforma de gestão contínua de pessoas e também apresentadores de um podcast Melhores Líderes. Esses três juntos aqui, vou falar para vocês que se você acompanhar lá os 8 primeiros episódios do Melhores Líderes, é quase que um MBA, né? Para você aí que não tá com grana, de repente quer fazer um MBA de graça, eles deixaram gravado aí, inclusive para você se tornar um líder muito melhor, né? E acho que o César, vocês já se ligaram aí pela voz, né? O César esteve aqui com a gente no episódio de People Analytics, a gente deu uma aula aqui, na verdade ele deu uma aula sobre People Analytics, Employee Experience, né? Eu tô gastando meu inglês hoje absurdamente, percebeu, César? Tá bonito. Sensacional, hein, Gustavo? Bom, a Pulses, para você entender, sonhador e sonhadora, ela propõe você acompanhar a experiência do seu colaborador e atuar no clima organizacional dele e também no engajamento. Tudo isso mesmo à distância. Então, por que essa pauta hoje? Você, sonhador e sonhadora, está começando a sua empresa, está pensando em começar? Você precisa pensar na sucessão, na construção e no perpétuo dos seus líderes dentro da sua companhia, né? Eu vou trazer um pouco da minha experiência, eu já abri para vocês um episódio sobre a criação da voz e conteúdo. Eu vou aproveitar essa mentoria aqui, esse episódio de 1 hora para falar um pouco sobre o que está acontecendo, o que aconteceu e também os crescimentos da Pulses. Eu queria começar, Mi, com você. Como é que você escolheu para fazer na facu, né? O que você escolheu para se formar, se formou, né? Que a gente sabe que muitos empreendedores na primeira chance escaparam da faculdade, e isso não há mal nenhum, né? Eu sou um deles também, mas depois eu cumpri a faculdade por protocolo. Mas eu queria saber o que foi que você cursou e qual o momento que você flerta com uma Michele empreendedora aí. Então, Gustavo, eu sou formada em psicologia, né? Antes de entrar no curso de psicologia, fiquei com muita dúvida, né? Vou para administração, não vou, mas entrei no mundo da psicologia por gostar muito de pessoas, né? Tinha o sonho de mudar o mundo, e aí foi então, inclusive, que eu encontrei e conheci o Renato. Então, nós nos conhecemos na universidade, somos colegas desde então, e aí, mais para frente, é que a gente foi virar sócio, né? Então, a minha formação é em psicologia. Legal. Eu quero saber o seguinte, quem colocava o nome no trabalho de quem aí? No TCC? Vocês fizeram junto? Renato, me conta aí, cara. Muito bom. Rolou isso ou não? Não, é que assim, ó, Gustavo, tinha classicamente as panelas dentro das salas, né? A Michele, ela andava com uma turma que se encontrava muito pouco com a turma que eu caminhava, né? Mas a gente tinha muito pouco, entre aspas, assim, né?
né, nos congressos, nos eventos, a gente, em algumas discussões mais fervorosas, né, era um momento onde a gente estava junto. Então, era interessante porque tinha uma polaridade dentro lá da psico, com pensamentos antagônicos, assim, e os nossos grupos se uniam contra os grupos que tinham um pensamento antagônico, davam umas boas discussões, tá? Então, a gente não chegou a colocar nome um do outro em trabalho, A gente só discutiu em mesa... Não que eu me lembre. Não, a gente só discutia em mesa de bar, né, Renato? Discutia coisas em mesa de bar. Também tinha. Mesa de bar também era uma boa discussão, é verdade. Muito bom. Quantas ideias não nasceram de um guardanapo de bar, né? A gente sabe dessa. Muitas. Então, depois desse, né, de me formar em psicologia, eu acabei conhecendo o César, né? Então, para quem não sabe, aqui eu e o César somos casados. E aí a gente começou a sonhar junto. E quando a gente sonhou junto, a gente começou a construir aí uma empresa de treinamento e desenvolvimento. E aí resgatei meu contato com o Renato, né? E a gente então se tornou sócios, nós três e mais a Beth, que não está aqui com a gente. E aí na nossa experiência lá de consultoria, a gente já percebia a necessidade de ter uma ferramenta que pudesse dar apoio aí aos líderes de RH, né? Que pudesse ser algo disruptivo e contínuo em relação à gestão de clima e engajamento. Então, foi nesse momento, né, que começou a nascer a Michelle Empreendedora, né, quando eu estava na consultoria, um pouco antes, né, quando a gente já flertava e pensava na possibilidade de fazer um trabalho de desenvolvimento, né, com os RHs. Agora eu quero saber o seguinte, César, você era da mesma faculdade de outra turma, qual que era o curso? Só para a galera entender aí como as coisas se fecham. Nada, a minha área é engenharia de produção, né, e quando eu conheci o Rê, através da Michelle, foi um choque, né, porque os dois vinham de ter trabalhos com líderes, né, em sala de aula, mas com uma visão muito diferente. O Renato vinha com a abordagem comportamental e eu vinha com a técnica. Então, assim, ao invés da gente se chocar, a gente se juntou. E aí foi sensacional, esse samba legal de olhar para o líder como um ser mais integral, né? Não tem essa de isso aqui é comportamento, isso aqui é técnico. Isso acontece ao mesmo tempo, né? Sim. Então, inclusive, dentro dos treinamentos era assim. A gente, inclusive, em sala de aula, às vezes ia junto e combinava técnico com comportamental. Que legal. Eu costumo falar, né, que sócio bom é os que se complementam, né? E sociedade é um casamento, e um casamento é uma sociedade. No caso aqui, a gente tem os dois, né? E também eu queria corrigir, né, que eu achava que empreender era uma jornada solitária. No caso de vocês, não, né? O nosso companheiro ou a nossa companheira, na verdade, são os que dão o gás, né, para a gente dentro dessa jornada solitária, né? Eu digo solitária dentro do que você está lá construindo e a família vem acreditando em ti, né? Quem tem esse fechamento com a família. Mas no caso de vocês, o fato de empreender junto, isso ajuda demais, né? Só não pode ser os dois pés na nuvem e os dois pés no chão, né? Senão, como vocês se complementam, isso dá uma química legal, né? Michelle é minha sócia, 24 horas por dia. Que legal. A gente tem sempre que se vigiar, porque senão a gente realmente trabalha 24 horas por dia, né? Então, é a questão da mistura dos papéis, às vezes. Eu acho que, assim, não tem vinho mais gostoso, né? Quando você vai tomar um vinho que é de um dia cansativo. Com certeza os dois vão estar falando a mesma língua, porque sabem o que aconteceu ali na rodada. Agora, jogar um pouco para o Renato. O Renato tem uma história aí, Renato, de consultoria também, né? Você já vinha correndo aí, né, pelas beiradas antes de chocar na Pulses. Como é que foi sua trajetória? Você encarou esse mundão? Você clinicou como psicólogo? Não era a sua intenção? Queria saber como é que você rodou esse mundão até parar na Pulses, para a gente entender um pouco da sua experiência comportamental. Bom, vamos lá. Bom desafio para 2 minutos aqui, né? Sacanagem. Gustavo, olha só, eu nunca tive interesse de clinicar, nunca foi a minha praia. O meu negócio sempre foi empresa. Trabalhei, mesmo durante a faculdade, em grandes organizações, na área de RH, metalúrgica, alimentícia, saúde, né? E foi e paralelo a isso, eu sempre me meti em coisa. Então, a minha veia empreendedora sempre me deu essa coisa de, cara, não vamos ficar num lugar só, vamos experimentar, até a hora que eu entendi que, no fundo, eu queria seguir aquilo que brilhava os meus olhos, né? E não construir o meu sonho e não viver o sonho do outro, né? E até chegar na consultoria, né? Eu era gestor de RH, contratava muitas consultorias e tinha uma coisa que me incomodava muito, que eu falava, nossa, eu tô gastando uma grana aqui na empresa para trazer essa galera aqui para os
os caras me abriam um PowerPoint e ler o PowerPoint. Eu falei, cara, isso eu também faço, pô. Se isso é dar treinamento, pô, então eu vou ficar rico também, pô. Então, e aquilo me incomodava, me deixava irritado, porque eu não acreditava que aquilo era aprendizado. Para mim, o modelo estava completamente deturpado, defasado, não era isso, né? Isso também foi algo que nos uniu muito, essa mentalidade de como que é o aprendizado, como que a gente disponibiliza e provoca as pessoas, né? Isso de verdade é algo que uniu a gente, né? Nós três aqui, né? E Beth, né? Mas assim, eu tenho alguns episódios, assim, só para encurtar, né? Que eu dava aula de oratória. Eu comecei dando aula de oratória, fazendo palestra de graça. Eu dava treinamentos em cidades que o que eu ganhava pagava o deslocamento até lá. Então, sabe essas coisas do tipo, vou me arriscar. Pegava turmas bem sênior para dar treinamento e era um baita risco, né? Achava que eu dava conta, mas tinha que me coçar mesmo. Então, eu sempre gostei dessa coisa de me colocar em risco, né? Então, quando a gente criou, né, e desenvolveu a consultoria, já tinha mais discernimento do que era desenvolvimento, do que era capacitação, né? Mas até chegar lá, eu fiz muitos laboratórios, né? Muitos laboratórios à parte, muita coisa de graça, muita coisa cobrando o mínimo possível para testar, para ver se era isso mesmo, né? E aí, quando a gente desenvolveu a consultoria, já tinha uma coisa mais sólida, né? Mas só um parênteses aqui, a decisão da consultoria foi muito interessante, porque eu falei assim, eu sempre queria a consultoria, né? Pô, consultoria, 2 anos criando esse modelo e testando e fazendo coisas pequenas para ver se era isso mesmo ou não, até que teve um dia, eu, gestor de RH numa empresa, obviamente eu não vou citar o nome, participando de uma reunião de diretoria com o presidente, ele me vem rasgando de cima a baixo, dando uma porrada na frente de todo mundo, na frente de todos os diretores, gerentes, cara, algo que eu já tinha alinhado com ele no particular. Aí eu falei, não, nem que a vaca tussa, não vou ser o bobo da corte, o moleque de recado, nem que a vaca tussa, tô fora desse jogo. E aí lá foi a tomada de decisão, quer saber? Vou! Mas sem absolutamente nada em vista. Eu só lembro de ter ligado para casa e falando assim, você aguenta as contas aí? Que eu vou pedir as contas. Coisa, eu vou pedir as contas. Você aguenta? Não, vai. Então tá bom. Eu fui. E aí deu desenrolar, e aí encontrei Michele, a gente se reencontrou, falamos com o César, foi uma baita experiência complementar, foi muito legal. Beth também foi muito importante, né? Beth, para quem também não sabe, é a minha mãe, foi minha professora na faculdade, minha e da Mi, né? Ela é doutora em engajamento, também em comprometimento, então a gente criou junto uma consultoria de gestão de pessoas, que nos juntamos com Michele e César numa visão da Intertraining, né, César, né, Mi? Que tinha uma visão de inovação, de estratégia, de negócio, e aí quando a gente se juntou, né, a Ágora Intertraining nasceu e depois veio a Pulses e, cara, muitas coisas insanas. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você tá precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, juridicopurassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o juridicopurassinatura.com pode te ajudar. Acessa lá www.juridicopurassinatura.com/empreendacast que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Agora, na linha do tempo, eu estou entendendo então que vocês nascem como uma consultoria, esse quarteto fantástico aí, depois a gente vira Pulses, certo? Acho que tem aí até um divisor de águas entre a tecnologia e a consultoria, né? Que aí deve vir o momento do software e etc. Agora, César, que horas que vocês ali entenderam que além, né, porque o fornecer consultoria, fornecer tempo, a gente tem uma situação que não é escalável, né? Hoje eu vendo tempo também, né? Eu vendo tempo dentro da Voz Conteúdo e eu sei que eu não sou uma startup porque eu não sou escalável, né? O dia só tem 24 horas e cada ser humano só tem o slot de 24 horas.
como é que vocês entenderam e qual foi o momento que vocês entenderam assim, não dá mais para ser só consultoria, né? Aí a primeira pergunta é, vocês continuam prestando consultoria? Essa é uma pergunta. A segunda é, que momento vocês falaram assim, a gente precisa construir um software para resolver um problema que a gente não aguenta mais ver na rua, né? Que horas que vocês tomam essa decisão para nascer a Pulses? Gustavo, hoje a gente não faz mais consultoria, né? Não dá tempo. A gente adora, mas não faz mais. A gente até saiu, né, da Ágora Intertraining, que é a empresa que nós fundamos lá atrás. Hoje ela tem novos sócios, tocam com a mesma qualidade que a gente criou lá atrás. Mas, assim, em algum momento, isso foi perto de 2015, né? Quando a gente fez a fusão, a gente criou um plano megalomaníaco mesmo, do tipo, seremos uma consultoria, mas a gente vai ter uma área de tecnologia, a gente vai ter uma área de experiência, a gente vai ter esse, cara, é um negócio gigantesco, né? E a gente já entendia que, naquele momento, ter tecnologia era o que propulsionaria a gente lá no futuro, né? Exatamente como uma forma não só de tentar replicar um pouco daquilo que a gente fazia através da tecnologia, mas de fato gerar mais impacto. A gente sabe que o impacto que os líderes geram na organização é muito grande. E a gente estava no dia a dia com líderes, né? Ou seja, com turmas com 30 líderes, às vezes 40 líderes, né? E isso tem um impacto que era muito legal. Era muito gratificante ver que 2 meses depois, 3 meses, os líderes tinham resultado, voltavam com a gente e falavam, cara, tá dando certo aquele negócio. Então, assim, por que a gente não pode criar uma tecnologia que ajude ainda mais líderes para isso? Então, a Pulses veio nesse momento, em 2015, foi quando a gente conheceu o Fábio Bussior, que é o nosso sócio e CTO da Pulses, que fundou praticamente a nossa área lá de tecnologia e começou a desenvolver a Pulses. Os protótipos da Pulses nasceram lá em 2015, né? Ainda bem subliminares, assim, bem ideias loucas, né? E em 2016 a gente fez o nosso MVP, colocou ele no ar, e em 2018 a gente tomou a decisão do spin-off, né? Ou seja, a gente passou ali 6 meses falando da Pulse, o pessoal achava que era maluquice, cara, pulso contínuo, o que é isso? Esse negócio não existe, não vai dar certo nunca. Foi bem legal ver como é que o mercado... Hashtag só que não. Agora fez sentido, é isso? Cara, foi mudando e entendendo, e agora na pandemia a gente viu quanto isso foi importante para as empresas tomarem decisões rápidas, e continua sendo importante também, não só à distância, mas também lá no presencial. E o ponto, acho que essa virada teve muita noção de impacto, cara, que impacto que a gente quer causar no mundo, e também uma questão de escalabilidade. Agora, Mi, colocando para você aí acho que essa você vai sair muito fácil, porque eu sei que você cuida do marketing e do growth da Pulses, né? Quando a gente fala de crescer, de exponenciar, você tem essa visão completa. Eu queria que você trouxesse, assim, um pouco das dores que vocês perceberam no momento que vocês entendem que a Pulses é de necessidade. Queria que você trouxesse um pouco do que você viu também com a sua experiência como psicóloga e rodando aí o mundo, né, o Brasil e o mundo. E qual momento que você entende que você passa a se relacionar com as empresas, né? Quem contratava aquela consultoria passa a contratar uma empresa de software. Já me parece uma disrupção aí, né? Porque acho que aquele Renato que comentou que contratava as consultorias, talvez nunca imaginou que um dia contrataria uma Pulses. Mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão do que eram as dores que vocês estavam juntando e como é fazer marketing para esse gestor, para esse RH, que é totalmente diferente do que oferecer uma consultoria, PPT e um monte de gente na sala. Como é que você vê isso e como é que você consegue atuar, né, correndo com a Pulses aí? Legal, Gustavo. Até resgatando um pouquinho da minha história, né, eu me formei em psicologia e eu fui atuar como analista de RH nas empresas, né, então tenho uma bagagem de analista de RH, e aí quando eu vou para a consultoria, quando a gente decide, né, então trabalhar com treinamento e desenvolvimento, a gente me aproxima ainda mais dos líderes, né, ainda conhecendo de fato como que é o mundo de RH por ter vivenciado, e aí começo a me aproximar dos líderes. E aí a gente começa a perceber algumas dores. Primeiro, é que a gestão do clima e do engajamento era muito difícil de estar na mão do líder, né? Isso estava muito atrelado ao RH, né? Então, como se não fosse papel dele. Então, a gente já começou a ver um problema aí. Não, calma, né? O líder tem um impacto super importante, né? A gestão do clima, ela passa pelo líder, né? Então, é importante que o líder tenha controle e gestão sobre ele, né? Geralmente, o clima organizacional vinha somente para desdobrar ali com os resultados, desdobrar em ações, mas não participava do processo. E é essa questão que a gente começou a perceber que gestão de pessoas, ela não é somente com RH, né? Então, isso começou a nos deixar inquietos,
projetos, e vivenciando isso na consultoria, e a gente começou a pensar, então, né, da importância da Pulses para ser disruptiva, para ser algo contínuo, porque a gente tem indicadores de marketing, né, constante, todo mês a gente acompanha, até menos de que todo mês, né, a gente está todo dia olhando os indicadores de marketing, indicadores de vendas, e de pessoas era algo que é uma vez ao ano somente, né, então a gente começou a perceber essa necessidade. E na hora do bônus, né, é na hora do bônus que a gente ia ver. E na hora do bônus só, né. Para separar as coisas. Isso mesmo. Então, como a gente vivenciava, né, e eu já estive do outro lado enquanto RH, também percebi a dificuldade do RH de ter que ser um super homem, uma super mulher ali, né, de dar conta de pessoas, é algo relacionado a pessoas, é com RH, calma, né, não é assim também. Então, vivenciando um pouco disso, eu comecei a perceber as dores, e aí quando a gente funda, né, a Pulses, eu começo a tocar o marketing, primeiro foi o César ali, né, e depois a gente em conjunto, por conhecer, né, essa persona, né, então foi muito mais fácil de pensar nas dores e pensar em soluções por conhecer bem essa persona. Então hoje o nosso grande objetivo é fazer com que as empresas possibilitem melhores experiências para os seus colaboradores, né, então ouvindo o colaborador, né, entendendo as suas necessidades, propondo ações que melhore o ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho não seja uma tortura, né? Da onde tirou isso, né? A gente até sabe que trabalho, a palavra trabalho vem do tripalho ali, né? Que é um objeto de tortura. Por que tem que ser assim, né? Não, vamos fazer o ambiente de trabalho um lugar legal, feliz, que a gente goste de trabalhar, produza, né? E melhor engajamento. Então, esse é o nosso grande propósito aqui na Pulses. Caramba, esse negócio que você me falou aí do tripalho, eu não sabia disso. Tripalho vem dessa origem, né? Do latim. Sabe aquele gif assim que abre a cabeça assim? Agora fez sentido. Então, na verdade, a gente não procura um trabalho, né? A gente procura algo para amar e ser remunerado, né? Porque quem procura trabalho está procurando tortura. Olha que loucura, cara. A gente quer algo que nos dê propósitos de vida, né? Que realmente é o que a gente faça impacte o mundo, né? Não somente, né, impacte as pessoas. Então, esse é o mais importante. Agora, Mi, eu queria que você... A vocação, né? Acho que isso... E também acho que a gente romantizou demais o propósito, né? Parece que a gente procura um propósito como se fosse um piolho na cabeça. Esses dias eu estava numa live e uma da psicóloga falou assim, cara, para de procurar o propósito como se fosse um piolho, assim, achei agora e resolvi, né? O propósito acho que está dentro da gente, na verdade a gente conecta, né? E dá ligação, porque você está realmente fazendo o que você tem como vocação e está se sentindo bem com isso. Agora, Mi, o desafio que eu queria que você contasse um pouco é assim, aquela mesma Michele que estava do outro lado pela empresa, aquele mesmo Renato que estava contratando, como é que eles enxergam quando a gente fala de uma RH Tech, né? Uma Human Tech, eu não sei como a Pulses está considerada no distrito lá com HR Tech. Como é que você vê isso na hora de oferecer? Por que eu estou te perguntando isso? Eu estou lembrando dos RHs que eu já passei, né? Sempre, desculpa quem for de RH, mas minha visão, que fui de uma área de inovação, parece que é aquela coisa assim, muito Excel, muita consultoria, muito PPT velho, daqueles Windows que nem abre, assim, dá desespero de abrir os PPTs das consultorias que aparecem lá, e muito, assim, tailor-made, né? Cada situação é cada situação, muito artesanal. Como é que tá os RHs hoje? Eu estou errado dessa visão, porque a última empresa que eu saí, por exemplo, colocar a Pulses lá, e aí não tem problema esconder o nome, né? A Sul América, a última empresa que eu passei, colocar a Pulses lá, parece que eu era um ET. Durante um bom tempo eu fiquei andando como se eu fosse um ET para oferecer aquela pesquisa de clima em meio ao começo da pandemia que vocês fizeram com excelência. Parecia que eu era um ET. Mas logo quem estava ali envolvido na inovação, na transformação, falou, não, vamos colocar isso porque isso vai dar resposta rápida. Então me pareceu que a teia de aranha estava começando a sumir lá na empresa que eu estava. Mas eu acho que isso não é uma realidade. A Sul América está no meio de uma transformação digital e a grande maioria das empresas ainda estão com esse PPT do Windows 95 aí. Como é que é oferecer Pulses para essa galera que está presa nessa caverna, tá?
Gustavo, no início, quando a gente iniciou a Pulses, realmente tinha muita objeção, né? Como assim? Toda semana vai receber uma pesquisa? Já lembrava daquela pesquisa antiga que é concordo totalmente, discordo. Que era até difícil de entender o que eu tenho que responder aqui, né? No meio é mais fácil, sempre é no meio, né? A gente sabe que os formulários geralmente é tudo no meio ali. Para não me comprometer, eu não sei quem lê, né? Eu não vou me comprometer, Sim. Eu vou ficar em cima do muro. Então, a gente tinha muita dificuldade de realmente educar, né, o mercado em relação à nossa ferramenta, no início, tá? Mas, assim, o que a gente percebe hoje, até a pandemia possibilitou isso, porque a transformação digital, ela tá aí, então a gente percebe que o RH está muito mais aberto, percebe a necessidade e está sendo cobrado por isso também, né? Então, hoje, assim, eu posso deixar aberto aí para o César e Renato complementarem com as suas percepções, mas o que eu percebo hoje é que é muito mais fácil a gente falar de People Analytics, as pessoas já estão sabendo o que é. Existem culturas que estão um pouco mais, ainda não estão no momento, mas estão olhando para isso, né? Então, considerando, tudo tem um momento também, né? Tem, assim, então, dependendo da cultura, ela já está anos à frente, realmente já está lá com o setor de People Analytics na empresa, e tem outras que estão pensando na possibilidade. Mas dizer que não ouviu ou que não sabe a importância, eu acredito que não. Assim, todas as empresas já sabem da importância da transformação cultural, né? E digital. Então, hoje em dia é mais fácil. Mas quando a gente começou, foi difícil, tá? Foi muito difícil, assim, de fazer as pessoas perceberem a importância da nossa ferramenta. O César falou 2015, 2016, mas tá aqui do lado, né? Pode falar, César. Não, é super perto mesmo. A Pulses tem 4 anos de mercado, a gente está indo para o 5º ano agora. Tem um ponto importante que não é só o RH, mas outras áreas também passam, mas em especial no RH, e na nossa área, que estamos falando aqui de clima, engajamento e gestão da performance também. A gente lembra sempre do espectro da digitalização. Que é assim, eu posso pegar um processo do jeito que ele é e automatizar. Isso não é ser digital, é simplesmente automatizar. Cara, fiz a pesquisa de clima uma vez ao ano, mas eu fiz no Excel. Passei para o Excel. Né? Digitalizar só, né? Digitalizei, né? Outra coisa é manter o mesmo processo, ainda digital. Outra coisa é você pensar ele do zero digital. Falar, cara, esse negócio está em nuvem, esse negócio é em tempo real. Qualquer pessoa pode acessar, o líder pode acessar. Alguns RHs vibram com isso, outros piram, né? Porque tem um elemento no caminho aí que são as culturas, né? Então, assim, a gente, quando fala de ferramenta, a gente está introduzindo um baita elemento na estrutura da empresa, e o Renato é um especialista com quem eu aprendo aí todo dia com isso, que influencia como é que as pessoas vão se comportar, influencia na dinâmica das pessoas, né? Então, na hora que você dá para o líder uma ferramenta, esse líder também tem que entender como operar com ela e como que a liderança dele pode ser facilitada com isso, né? Os RHs, obviamente, que estão olhando para uma cultura de transparência, de colaboração e de confiança, adoram e implementam a Pulse com mais rapidez. Aqueles que estão ainda mais centralizados até o fazem, mas eles levam um pouquinho mais de tempo para soltar, sabe? Quando você solta as rédeas aos poucos, não, peraí, vamos entender primeiro, vamos lá. Ou seja, tem um receio que é natural, mas que o próprio mercado tem dado passos bem largos em relação a isso. Então, assim, o ser digital, né, ele não é só o trazer o digital, ele tem impacto também nas pessoas, tem uma cultura no meio desse negócio que não pode ser esquecido. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a IVE. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a IVE é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIVE e pega o seu descontinho. IVE que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Agora eu vou te falar, você estava falando, na hora que você contou assim que implementa e já começa a aparecer algumas coisas, o Renato já deu até uma ajeitada assim, então eu não vou perder a chance de perguntar para ele se na hora que a gente põe uma Pulses na nossa empresa, os esqueletos que estavam tudo lá guardado no armário começam a aparecer. Como é que é esse comportamento? Porque assim, você que rodou esse mundo, né, e até o fatídico dia que você pediu as contas aí diante de uma situação ruim também de um líder, quando você coloca uma Pulses,
eu tenho a impressão, né, para você aí, sonhador e sonhadora que está escutando a gente, né, a Pulsus é uma ferramenta, e assim que implementa, você já responde algumas coisas que mostram, né, os ponteiros das coisas que podem estar rolando, né? Então, eu imagino aquele momento, né, que o Renato de dar um rolê na empresa, ele já fala, temos aqui algumas situações que se colocar a ferramenta vai, né, o ponteirinho vai chacoalhar. Como é que é isso, Renato? Você faz parte também dessas implementações? Você também passa como sócio ou não? Como é que você enxerga isso? Porque se a gente pegasse a Pulsus e botasse nessa mesma empresa que você trabalhou, o ponteiro ia quebrar a máquina ou não? Tanto que iria que não está ainda a Pulsus lá, né? Acho que isso é uma coisa interessante. Mas hashtag comercial. Hashtag precisamos comercial falar sobre isso. Mas ok. O que eu acho, Gustavo, é assim, ó, a Pulsus, ela é uma estrutura, ela é uma plataforma de gestão. A gente gosta de olhar para a Pulsus como uma plataforma de gestão. A gente quer ajudar o líder a fazer gestão e ajudar o RH a entender o que está acontecendo de mais significativo que impacta engajamento e performance. Né? Então, a gente sabe que o Employee Experience impacta na experiência desse colaborador, que impacta no engajamento, que impacta naquilo que ele entrega. A gente sabe que tem uma lógica por detrás. E que a gente sabe que engajamento ele é situacional. Não tem nada que é flat, né? Que é assim, isso está definido, vai ser sempre dessa forma, sempre desse jeito. Não, por quê? Porque depende de N coisas. Tem muitas coisas que impactam o engajamento. Né? E por isso que a Pulsus ela se preocupa com isso, não só em perguntar, em saber se o cara está engajado ou não, mas que fatores, o que envolve engajamento naquela empresa. Né? Então, a gente sabe que tem muita coisa da cultura que são barreiras importantes do RH, dos líderes olharem. Eu acho que a primeira grande barreira é assim, quem é que quer? Porque quando a gente tem apoio das altas lideranças, a gente sabe que a implementação flui de um jeito diferente, entra na cultura de uma forma diferente. Por quê? Porque tem um sponsor que tem legitimidade que diz o seguinte, cara, isso é legal, isso é bom, isso faz parte da nossa cultura, transparência é importante, empoderamento é importante, escutar as pessoas é importante, né? Não é aquela coisa pro forma, eu vou responder a pesquisa de clima porque a gente quer, sei lá, entendeu? Ser legal. Né? A gente não quer ser legal, a gente quer de verdade um lugar que seja de desenvolvimento. Né? Mas esse sponsor é o cara do RH ou é o presidente que põe a parada? Porque assim, os esqueletos vão aparecer ali e praticamente toda aquela camada, né, da gestão vai ser impactada diretamente. Sem dúvida. Quem é o cara que toma a frente para colocar uma parada dessa? Depende, Gustavo. Acho que depende da cultura, depende da empresa, mas a gente sabe que quando um presidente está envolvido, tem um peso. Né? Normalmente os diretores das empresas, né, os gerentes mais sêniores responsáveis em grandes organizações, naquela célula que pensa, né, clima e engajamento, que às vezes é separada de outras sub-áreas dentro do RH, que tem diretorias, vice-presidências específicas, né? A gente está falando de alguém que tem impacto organizacional. Né? E quanto mais alto dentro da hierarquia essa pessoa envolvida, a gente sabe que o cascateamento da cultura, né, da filosofia é diferente. Né? Isso não significa que a gente não possa começar a espalhar a cultura bottom-up. Né? Existem algumas empresas, a gente tem exemplos, que um líder começou solitariamente, começou a dar resultado pra caramba, os outros líderes falaram, o que tá acontecendo aí, cara? Aí eu tô usando a Pulsus, cara. Caraca, o que é isso, meu? E aí começou a espalhar, né? E essa é outro movimento da cultura, né? Não é só top-down, mas bottom-up também é uma possibilidade, né? Então, o importante aqui é assim, tem apoio da diretoria ou da alta liderança ou dos altos executivos? É um ponto muito legal. Né? A própria mentalidade da empresa de controle, né? Ou seja, a gente empodera os líderes para fazer gestão de pessoas? Ou é o RH que domina o negócio e o RH tem que ter controle de tudo? Né? Assim, a gente sabe que isso é uma outra barreira, né? Ou seja, a gente acredita que quem faz gestão de pessoas é o líder. O líder é o grande cara que está lá dia a dia acompanhando, ou deveria estar, né? Acompanhando, fazendo os feedbacks, os acompanhamentos, os direcionamentos, as orientações, o apoio. Então, assim, se esse cara tem o empoderamento para poder olhar e tratar temas de engajamento, de performance, a gente sabe que flui de um outro jeito também.
Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa colocar na mesa, né? Os aspectos de cultura, né? De impacto da alta liderança, né? Se tem o empoderamento da liderança, se os temas são tratados também, né? Se tem espaço para a gente poder falar sobre os temas que vêm. Então, não adianta a gente pulsar, pesquisar, levantar um monte de coisa e a gente fala, não, vamos, beleza, a gente não vai olhar nisso aqui. Porque a gente tem uma premissa que uma estratégia de engajamento tem 3 pilares. Escutar é o primeiro. Responder às pessoas é o segundo. E o terceiro é fazer alguma coisa com isso. Então, quando as empresas entendem esses pilares, os resultados são exponenciais. Isso é uma das coisas, assim, né? Agora você falando e a plataforma trazendo isso, né, a Pulse trazendo toda essa experiência de vocês, a gente evita bastante a frequência da Rádio Peão, né? A Rádio Peão, ela traz o seguinte, né? Você começa a botar para fora as dificuldades que você tem com o seu líder e com outros líderes, ou com seus liderados, porque no final as pessoas não escutam, não respondem e não fazem nada com aquilo, né? A Rádio Peão, ela não agrega em nada a não ser fomentar, né, um ódio ou uma dificuldade e um clima péssimo dentro da companhia, porque justamente cada um desses líderes não está executando os 3 pilares que você comentou. Mas, ao mesmo tempo, é um bom sintoma da cultura, porque, às vezes, a Rádio Peão ela existe porque não tem um lugar formal Entendi. para poder direcionar as coisas. Então, eu acho que a Pulses, ela vem, e aí porque a ideia do contínuo também é importante, né? A gente escuta coisas do tipo, agora não é a hora da gente fazer a pesquisa, porque a gente está, né, num momento agora delicado do negócio. Caraca, como assim? Eu tenho que esperar. Essa é a melhor, Gustavo, essa é a melhor. Não, agora não é boa hora. Vamos fazer um golzinho de mão, quando tiver todo mundo feliz, né? Cara, espera pagar o bônus, né? Aí a gente pulsa a pergunta lá. Cara, e assim, ó, acho que isso também tem uma coisa. Quando a gente pulsa continuamente, as pessoas têm espaço para ir poder tratando as coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. E não esperando o ano todo para concentrar tudo aquilo que precisaria ser tratado. Então, tem coisas que passou a data de validade, né? Imagina você fazer gestão com base numa foto. Você consegue fazer gestão da tua equipe com uma foto? Falando, não, minha equipe é isso aqui, agora eu vou fazer a gestão dela. Isso não existe, entende? Então, assim, você precisa do tempo, você precisa... Porque a vida acontece enquanto você está lá olhando. A vida está acontecendo enquanto você está na reunião, a vida está acontecendo enquanto você está vendo teus e-mails, a vida está acontecendo enquanto as coisas, entende? Enquanto você está aqui conversando com a gente. Então, assim, eu tenho que escutar as pessoas, né, constantemente. Agora, você falou do contínuo, eu queria falar com a Mi o seguinte: se a gente tem lá a Pulses até dia 12 de março de 2020, ela estava de um jeito. O fatídico dia 13, que era uma sexta-feira 13, acho que todo mundo vai lembrar, né? Sexta-feira 13 que saiu o alerta, vão para suas casas, vão para suas casas. Nos Estados Unidos ia falar, vão para o porão, né? Vão para o porão, que está acontecendo algo de estranho no mundo. O fato da gente ter um vídeo e não uma foto com a Pulses, como é que vocês sentiram isso do dia 13 para frente? E eu queria que você contasse também uma pesquisa que vocês soltaram muito no timing, assim, eu nunca vou esquecer isso, e a gente conseguiu emplacar lá na Sul América por causa desse timing de vocês. Quando vem a pandemia, como é que estava a ansiedade das pessoas, as preocupações? Eu queria que você compartilhasse um pouco, porque a própria Pulses, né, e os clientes que estavam com vocês nesse momento foram privilegiados pelo ponto de saber se a galera estava ansiosa, não estava, se estava com dificuldade ou não, se tinha contato com o líder ou não. Conta um pouco dessa experiência no momento que dia 13 as pessoas vão para casa e os líderes perderam a chance de bater o cartão para os seus liderados. Que, na verdade, os chefes, né? Isso não é líder, quem fica de olho se o cara voltou do almoço ou não. Como é que foi isso? Me conta e o que a Pulses fez nesse meio tempo. Não tem como esquecer, porque dia 12 é meu aniversário, e a gente estava lá nos Estados Unidos para ir num congresso. A gente foi, o congresso foi cancelado no SaaStr, né? E aí foi quando tudo aconteceu ali, né? E realmente deu lockdown, né? Então, não tem como esquecer. E aí, eu e o César, a gente estava lá fora, o Renato aqui, a gente sentou para conversar, e aí, né? O que a gente vai fazer? E a gente começou a ficar preocupado com os nossos colaboradores, como é que vai ser trabalhar à distância, né? A gente até tinha um pouco, né? De, assim, as pessoas às vezes ficavam em home office, mas não era a prática. E a gente percebendo, olhando para dentro de casa, a gente falou assim, nossa, como seria importante a gente fazer uma pesquisa, um instrumento para que as empresas possam ouvir seus colaboradores nesse momento. Então, a gente construiu muito rápido
uma semana, né, a gente fez uma força-tarefa, construímos o instrumento, validamos, testamos internamente, né, fizemos o piloto internamente e lançamos uma pesquisa gratuita para todas as empresas que quisessem utilizar, chamado termômetro de crise. E aí a empresa podia analisar como é que estava a saúde mental ali dos seus colaboradores, né, então a ansiedade, o estresse, a percepção de produtividade, percepção de engajamento, então a de comunicação, né, como é que a empresa estava lidando com aquele momento, como que o colaborador estava percebendo, e foi muito positivo. A gente teve mais de 400 empresas aí utilizando. Quantos colaboradores ouvidos, César? Vê se você se recorda aí. Mais de 40, né? Mais de 140 mil. 140 mil. Colaboradores foram ouvidos. E assim, as empresas que já eram cliente Pulse conseguiu acompanhar, inclusive, a questão do engajamento antes da pandemia e depois da pandemia, né? E a gente tem estudos disso também, né? Quem depois quiser conhecer um pouco mais lá no nosso site, a gente tem artigos e reportes sobre isso. Mas o que a gente percebeu é que teve um aumento do engajamento, teve um aumento da percepção de produtividade nesse início da pandemia, né? As empresas, de uma forma geral, elas aprenderam a lidar com a situação, né? Tiveram que aprender, como a gente também teve que aprender a lidar com a situação naquele momento. E aí, a gente percebeu aí impactos bem positivos, porque as empresas se preocuparam com os seus colaboradores, se preocuparam com as pessoas, né? Então, isso teve impacto positivo, né, na organização. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1.000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. Agora, jogando pro César, eu tava no mudo, gente, que meu filho, ele resolveu fazer a zoeira agora, na hora que eu tô gravando no EmpreendaCast, mas eu vou poupar vocês um pouco aqui da zoeira. Agora, César, pensando em crescimento, momento, e né, aqui a gente tá falando com 3 empreendedores muito complementares e muito ligados com o que estava acontecendo. A gente entende que a Pulses cresceu, né, em meio a 2020, né? Como é que foi isso, né? A partir do momento que a vovó foi para o Zoom, né? Que a gente fala que 2020 é a hora que a vovó e o vovô foram para o Zoom e tudo tornou-se digital, tudo tinha que ter esse contato aqui digital. Ou era isso, não tinha escolha. Mas como é que a Pulses cresceu? Eu lembro de momentos aí que a gente trocando o WhatsApp, eu via, puta, ele deve estar bem atarefado, porque está difícil de responder, porque deve estar acontecendo muitas coisas boas ou ruins lá com ele. Graças a Deus, a grande maioria boas, né? Mas como é que foi isso, cara? Em meio à pandemia, a Pulses crescendo, como é que você posicionou? E aí eu achei legal a Mi trazer também, que assim, uma coisa é você ficar olhando sempre para os colaboradores dos clientes, mas eu esqueci, né? E os colaboradores da Pulse, como é da Pulses, né? Como é que essa galera também ficou? Me conta um pouco de como foi a visão de crescimento, estratégia, posicionamento em meio a tanta coisa ruim que aconteceu em 2020, né? Gustavo, a gente tinha uma meta super agressiva para 2020, né? Era uma meta de repetir um pouco do nosso crescimento do ano anterior de 4 vezes, né? 4,5. Então a gente foi, cara, disposto a quadruplicar de novo, cara, equipe e tudo mais. Só que a gente não conseguiu, mas a gente triplicou de tamanho no ano, que foi um resultado excepcional ainda, né, dado um ano de pandemia. Mas ali em março, né, esse ponto que a Mi trouxe, quando a gente falou, cara, vamos fazer o termômetro da crise, e a gente fez uma decisão de ser gratuito, né, foi muito relevante um papo que a gente teve com os nossos advisors aqui também, que são investidores da Pulses. Foi assim, gente, o que a gente faz aí de melhor? A gente escuta o colaborador, né, então a gente faz isso muito bem e recomenda o que fazer. Então a gente criou um monte de recomendações também na plataforma. A gente falou, cara, talvez o dinheiro não seja importante agora. É até estranho dizer isso, né? A gente é uma startup precisando crescer 4,5 no ano, e a gente olhou para nós dentro de casa e falou, cara, dinheiro não vai ser importante agora. Bota gratuito, cara. Bota gratuito para que todas as empresas que querem ver seu colaborador usem a ferramenta, porque, assim, talvez lá na frente isso reverta, né, em algum retorno. Talvez não seja nem nesse ano, talvez seja em 2021, né? Mas a gente não tinha noção do impacto, do tamanho que isso ia ser. E até um ponto de reflexão com o nosso time é assim, gente, quando vem uma crise, faz o que você tem de melhor, né? Que o mundo vai dar um jeito de te retornar isso. Então, a gente fez o que a gente tinha de melhor na mão e abriu a ferramenta
E assim, o mês de março, mês de abril foram meses muito difíceis, né? Porque ninguém também estava liberando cheque, né, Gustavo? A galera estava super apreensiva. Mas o ano começou a dar resultado ali. De maio em diante, os clientes começaram a voltar na contratação, entenderam que, cara, a Pulse é prioritária. Alguns clientes nossos, principalmente os SMB, né, que são empresas muito pequenas, tiveram dificuldade de pagamento, a gente foi negociar, postergou, alguns desceram para o mundo free, voltaram a contratar agora, então assim, então esse foi um baita movimento que a gente olhou para fora, né, e para dentro, a gente fez exatamente aquilo que a gente recomendou na nossa plataforma. Então, tudo que tinha de recomendação que a gente criou, vamos fazer tudo em casa, né? Então, intensificamos todos os rituais de gestão com a abertura da semana, os elementos one-on-one mais importantes, clareza, transparência, comunicação intensa sobre tudo que estava acontecendo com a empresa. Em algum momento a gente chegou e falou, gente, não vai ter demissão, né? Fiquem tranquilos, ou seja, menos um ponto de incerteza nessa equação que eu sei que está na cabeça de vocês. A Pulse está bem, a gente não vai demitir. Cara, poucas empresas de fato, né, já podiam, né, ter isso. Então, a gente teve um cuidado muito grande em casa, saúde mental. Cara, a gente fez muitas ações, cara. Quase todos que a gente recomenda na nossa plataforma, a gente ou pilotou ou fez de fato dentro da própria Pulse. Como é que é em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, não pode ser de... Espeto de ferro, eu acho que esse é um dos walk the talk também que eu venho, né, escutando há muito tempo aí. Agora, Renato, quando a gente pisa nisso, eu queria primeiro agora abrir aqui o portal, né, podcaster, né? Você podcaster, um cara que fala muito bem, vocês três falam muito bem, e lá no Melhores Líderes, né, você aí sonhador e sonhadora que está ouvindo, corre lá para o Spotify, tem 8 episódios dos Melhores Líderes, com vários temas que a gente passou, mas eu queria explorar com você, Renato, o primeiro episódio que vocês estrearam falando sobre os desafios da pandemia, né, os desafios da liderança em meio à pandemia. O que você percebeu, né, depois que teve essa virada? Lógico, a ferramenta ajudou muito, mas o que você percebeu ali que foi essencial e comportamental dos líderes para a gente segurar essa peteca da pandemia, assim? E como é que está sendo a sua experiência como podcaster? Bom, eu vou responder primeiro a última aí, de minha experiência como podcaster, né? Está sendo muito legal. Eu acho que é uma plataforma sensacional para a gente disseminar ainda mais o conhecimento. Eu sou super a favor da gente criar todos os caminhos e canais possíveis para a gente disseminar e deixar o conteúdo de alta qualidade mais democrático possível. Eu acho que, já que a gente não tem sempre via um ambiente formal de educação, né, que pelo menos a gente possa buscar outras formas de educação que não sejam apenas os mais tradicionais, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a experiência que a liderança ou que as empresas adotaram ao longo da pandemia, né? Então, assim, muitas empresas aprenderam demais a respeito de como elas funcionam. Eu acho que foi um momento de poder fazer tem uma expressão que eu gosto muito, que é uma revisita, mas é uma reforma íntima, sabe? É um momento de reforma íntima, de aprender todas as coisas que não fazem mais sentido, de reaprender a fazer coisas, de rever processos, de desengavetar coisas. Então teve muita coisa legal que aconteceu e que a pandemia foi o empurrãozinho final que precisava, né? Mas entre várias coisas que aconteceram, acho que teve algumas que se destacaram como uma das mais importantes. Acho que a primeira é acolher as pessoas, e acolher das diversas formas. As pessoas estavam com medo, as pessoas estavam incertas, as pessoas estavam num ambiente que elas não estavam entendendo, e aí, como o César falou, né, muitas empresas estavam desligando, muitas empresas estavam falindo, então o índice de ansiedade, de burnout, de pânico, de depressão, de suicídio, de separações, foram gigantescos. As pessoas literalmente estavam desestabilizadas. E quando você tem um ambiente de muita incerteza, o que a gente precisa é aumentar alinhamentos, oferecer o mínimo de segurança possível dentro da nossa fala. Então, aquilo que o César falou que aconteceu na Pulse, e a verdade vamos
vamos deixar claro algumas coisas, vamos criar um canal único e transparente de informação que vinha do CEO. Então, muitas empresas fizeram essa lição de casa, criaram um comitê de crise, começaram a comunicar de forma clara, num canal único, para não existir divergência, aumentaram o grau de alinhamento entre o líder e o liderado, criando rituais mais próximos de comunicação, de apoio e criando espaços para poder falar do tema medo, incerteza, saúde mental, saúde emocional, né? Criando oficinas para rodas de conversa para que as pessoas pudessem falar o que estava acontecendo, né? Então, claro, quando você cria minimamente um grau de previsibilidade para as pessoas, automaticamente você reduz o grau de ansiedade, né? E você não vai fazer isso de uma forma diferente, porque criando um espaço de comunicação aberto, transparente, isso gera confiança, isso gera segurança, né? E a gente está entendendo que hoje a gente tem muito mais clareza do que naquela época, mas segurança psicológica faz toda a diferença. Confiança faz toda a diferença. Walk the talk faz toda a diferença, né? Então, eu acho que essas foram algumas das ações que foram talvez, não as mais importantes, mas uma das mais significativas, sabe? E que depois reverberou, né, Claro que as pessoas estavam muito sensíveis e muito vulneráveis, o que também explica muito o grau de aumento do engajamento. Por quê? Porque naquele momento que você mais precisa, as empresas que deram maior apoio, que estavam ali do lado do colaborador, é óbvio que estavam na frente. É óbvio, né? As pessoas... Então, assim, eu acho que até o mercado reconhece isso. Então, eu acho que não tem muito milagre, sabe, Gustavo? Eu acho que quando você começa a olhar para as pessoas como pessoas, eu acho que fica tudo mais fácil, sabe? Você para de romantizar. As ações, elas precisam dar conta das necessidades básicas, né? Que é poder ser reconhecido, né, escutado, validado pelo outro, ter o mínimo de estrutura necessária para você poder criar comunicações, rituais de liderança, né, para minimizar esse grau de incerteza, de insanidade que a gente estava vivendo. Com ou sem pandemia, tá? Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Eu queria trazer aqui para você que está ouvindo, né? A gente tem lá 8 episódios do Melhores Líderes, Desafios de Liderança na Pandemia, Rituais de Liderança, parte 1 e parte 2. Né? Eu tive o prazer de participar da composição dessas pautas aqui. A gente já sabia que não ia caber num podcast só, né? Num episódio só. Tem o episódio 4, que é Clima, Cultura, Engajamento e Motivação. Tem o 5, que é Gestão de Conflitos. Se eu não me engano, é esse que tem um teatro muito legal, né? Isso mesmo. Eu e o César brigamos ali no meio do episódio. Rede Globo tá Escola Macunaíma de Teatro com Renato Navas e Michele Delacave, né? Depois a gente tem Produtividade das Relações, Gestão de Performance, e o 8º agora chama... Liderança Integral. Mi, queria perguntar para ti o seguinte: como é que está sendo a sua experiência de fazer um podcast, de botar essa psicóloga, né, que além de tomar cerveja na mesa de bar com bons sócios, né, e conhecer também o seu futuro esposo em meio ao tempo de faculdade, como é que você está se sentindo como podcaster e colocar todos esses assuntos que ficaram em salas registradas aí com seus clientes, que agora ficam para todo mundo ouvir, né? Essa é a parte mais legal do Melhores Líderes. Está sendo uma experiência muito legal, Gustavo. Inclusive, eu era professora, né, da universidade aqui da nossa região, aqui de Itajaí, no curso de psicologia e de... Você nunca vai deixar de ser professora, né? Uma vez professora, sempre professora, né? Sempre professora.
E assim, é legal porque eu recebido muitas mensagens de ex-alunos, mensagens até de pessoas que eu cruzei na caminhada, né, na consultoria, falando o quanto o podcast tem ajudado. Gestão de conflitos mesmo foi muito legal. Teve algumas pessoas que mandaram assim, nossa, eu vivo isso na minha organização, me ajuda, né? Então foi muito legal eu poder vivenciar um pouco, discutir um pouco, né, sobre os desafios da liderança nesse podcast. Eu sou uma líder hoje, né, então eu tenho aí um time, então vivo na pele alguns desafios, e aí é muito legal poder discutir, poder aprender também, refletir durante o podcast, assim, tá muito legal, assim, essa experiência. E acredito que a próxima temporada vai ser melhor ainda, porque a gente vai trazer aí alguns convidados, né, e a gente vai poder discutir com os convidados os desafios deles, pra gente aprender mais ainda, né, então acho que vai ser muito bom. Agora, eu vou falar para vocês aqui, né, compartilhando um segredo, né, quando a gente faz as pré-pautas, já dão ótimos podcasts, principalmente quando o Renato traz todos os casos, né, que ele já vivenciou, os absurdos, aí o César também traz alguns absurdos que já vivenciaram, a Michele, e você fala, meu Deus, cara, ainda bem que existe um podcast desse para poder ajudar a galera, né? E esses absurdos acontecendo agora, nesse exato momento, em 21, né? Por isso que a gente precisa, de alguma forma, entregar a educação por meio do podcast, um canal tão fácil aí, que o líder pode, de repente, no metrô chato, né? Ou no trânsito, ou fazendo academia, ou lavando uma louça, ou fazendo uma faxina, o líder e a líder pode, de alguma forma, adquirir esse conhecimento direto no ouvido, aqui pertinho do cérebro, né? Essa é a parte mais legal de fazer podcast. Renato, eu estava falando isso porque eu não me esqueço quando eu conheci você, né? O César me apresentou, a mim eu já conhecia já de algumas interações, né? A Pulses já teve aqui como nossa eterna patrocinadora, né? E a gente nem para de falar da Pulses, né? Porque a gente, quando ama, a gente ama mesmo, né? A gente não tem, pelo menos tudo que eu coloco a mão tem paixão, entendeu? Sai merchan, sai tudo, mas eu tenho uma relação muito legal com vocês por 2 motivos, né, Renato? Primeiro que vocês 3 têm uma sinergia e uma parada, assim, diria italiano, né? Uma maquia, assim, uma coisa muito legal, né? Segundo, o pioneirismo e o acreditar, né? O honrar os primeiros. Eu falo isso para os meus sócios na Voz e Conteúdo. Poxa, a Pulses foi uma das primeiras empresas que topou um modelo de patrocínio dentro de um podcast, uma coisa, né, tão da minha vocação, do meu propósito. E quando a gente resolveu produzir podcasts, a Pulses foi a primeira a topar, né? O César, sempre um gentleman, eu estou gastando inglês hoje demais, né? Respondeu logo em seguida, falou que tem a ver, colocou a Michele no circuito e a gente botou esse podcast de pé. Por que eu estou dando essa volta para falar para vocês? Porque eu acho que tudo que a gente constrói e tudo que a gente faz, quando a gente olha para as pessoas, eu acho que vocês têm muito isso, um privilégio os colaboradores da Pulses e os fornecedores e os clientes e todo mundo. Eu sempre me recordo, né, no primeiro contato contigo, Renato, com a MID, de entender o seguinte, tá, o que você está querendo construir, Gustavo, para a gente construir junto, né? Me conta um pouco sobre o que você está fazendo, o que você quer fazer, que eu acho que tem a ver com o que eu também quero, né? Essas coisas, apesar de não estar totalmente relacionada à liderança em si, mas na relação entre humanos, que eu acho que isso que é o bacana da coisa, né? Na hora que você vai construir uma parceria, alguma coisa que você põe a sua paixão ali, e a Pulses trouxe muito isso. Então, eu queria agradecer publicamente, como o podcast é meu, eu posso fazer a hora que eu quiser também, né? Mas agradecer publicamente vocês, a energia de vocês, né? E o MBA, né? Que eu fui contemplado em poder ouvir em primeira mão o Melhores Líderes, né? A gente queria trazer aqui uma pauta sobre como você pode se tornar um melhor líder, né, empreendedor, sonhadora, consumindo esse podcast desses 3 aqui, mais a Beth, né, que foi citada aqui diversas vezes, mas uma empresa com crescimento sólido, com interesse, mas principalmente pensando em pessoas. Acho que isso é o grande diferencial de vocês, né, e é casa de ferreiro, espeto de ferro mesmo, César, que isso bacana. Mesmo. Né, pelo menos nas ouvidas dos pulsers, você chama a galera que trabalha na Pulse, são os pulsers,
Pelo menos as ouvidas dos pulsers a gente vai ter e eles vão saber aí. Se tiver alguma coisa errada, vai lá na plataforma, dá o pulso lá, né, que tem alguma coisa errada. Mas o Walk the Talk, o Casa de Ferreira Espeto de Ferro foi o que a gente mais vivenciou aqui. Agradecer mesmo. Até, Gustavo, o nosso último episódio, né, o 8º episódio dessa temporada 1, a gente trouxe os pulsers, né, para trazer como eles enxergam tudo que a gente falou ao longo dos 7 episódios, para comprovar. Bom, vamos ouvir então, e nada combinado, cita aí, o que você acha que faz mais sentido? E a gente fez um debate em cima das respostas, né, foi bem legal, acho que esse episódio foi um dos mais divertidos. Isso é muito legal, também. E outro ponto que ficou muito marcante para mim, né, é como o Renato e a Michelle trazem o comportamento como o change game da coisa, né? O comportamental, o líder olhar para as pessoas. Eu acho que eu vou falar para vocês e eu acho que é legal que todo mundo que a gente vai conhecendo, a gente vai levando um pedacinho, né? Eu costumo falar isso quase todo episódio. Eu levo um pedacinho de cada pessoa que passa por aqui ou por cada reunião que eu faço. E vocês sabem que, antes mesmo de eu pedir as contas lá na Sul América e seguir minha vida empreendedora, o fato de ter interagido com vocês naquelas primeiras reuniões, nas construções das pautas dos melhores líderes, me tornou por osmose eu vou dizer, porque mesmo se eu não quisesse prestar atenção, por osmose eu teria me tornado um líder melhor. Então, eu acho que fica aqui a minha dica, não só o merchan da Pulses, para você que está precisando de uma ferramenta para medir isso, mas você que quer se tornar uma pessoa melhor, não um líder, uma pessoa melhor, escuta lá e cola nesses caras aqui que você vai aprender muita coisa, né? Adicione todos eles no LinkedIn, troque essas ideias. O Melhores Líderes não é só um podcast, né, Mi? Eu queria que você falasse também que é uma comunidade, tem mais coisa por trás disso, né? Mas, consequentemente, se tornar um ser humano melhor. Explica para a galera lá o melhoreslíderes.com o que o pessoal vai encontrar lá também. Fantástico, Gustavo. O melhoreslíderes.com é um projeto da Pulses, realmente, né, para poder desenvolver as lideranças no exercício da gestão. E a gente tem uma comunidade que é melhoreslíderes.com.br, onde a gente tem conteúdos voltados para o desenvolvimento da liderança. Nós temos lá também ferramentas práticas, então, que ferramentas eu posso utilizar no meu dia a dia, como templates para fazer check-in, check-out, né? Então, várias ferramentas práticas para o líder. Temos mentorias, cases, então é um portal assim para que realmente os líderes possam se apoiar, né, refletir e aprimorar a sua gestão. Tudo baseado dentro de uma metodologia também de liderança integral, como a metodologia do Renato aqui, né, da consultoria Agro Intertraining. Então, vale a pena quem é líder aí, ou tem desejo ainda de um dia, né, exercer esse papel de liderança, vale a pena conhecer essa comunidade. E, Gustavo, só complementando o que você falou ali da parceria, eu quero te agradecer por fazer nosso sonho se tornar realidade, né, porque possibilitar com que a gente consiga colocar esse conteúdo no ar, né, poder levar um pouquinho daquilo que a gente conhece, do que a gente acredita, né, para tantas pessoas, só foi possível aí por causa de você, da Voz e Conteúdo, então te agradeço imensamente. Animal. É muito fácil fazer podcast com a Voz e Conteúdo, né, porque a gente chega lá, tá tudo prontinho, né, Gustavo, já tem uma pauta bem definida, já tem, tá tudo lá, tá no esquema, entendeu? É claro que a gente tem que fazer o nosso jogo de cintura aqui no meio, né, de vez em quando a gente faz umas bagunças na pauta. Fazer uns teatros, né? Mas, cara, enquanto você tá conversando, né, enfim, para quem ainda não trabalhou, Gustavo, e contigo, né, com a Voz e Conteúdo, enquanto a gente tá conversando ali, cara, a pauta vai ganhando forma, né, e aparecem coisas, muito legal. Você pega os ganchos desse negócio, tem sido fantástico. E um MBA também, montar a pauta com vocês é um MBA. Eu queria saber agora, começando pelo Renato, como é que a galera te encontra aí, professor, psicólogo, né? Eu queria que você contasse aí suas redes e deixasse um beijão aí pro filho, esposa, para todo mundo que tenho certeza que vai escutar, pelo menos essa turminha a gente está garantido. Que demais. Eu vou encaminhar esse podcast, com certeza. Bom, eu estou no LinkedIn, Renato Navas, estou também no Instagram, Renato Navas _. Lá vocês vão ter, eu também gosto de estar bem ativo, postando coisas, falando bastante coisas que tem a ver com o comportamento humano e liderança, né?
E também dentro das comunidades, né, Mick? Fazendo algumas mentorias, enfim, e também no Melhores Líderes lá no podcast, né? Quero aproveitar e fazer aqui também um agradecimento público aos meus sócios queridos, que eu admiro demais. Eu acho que, antes de mais nada, é show de bola. César foi um sensacional âncora no... nem sei se o nome é âncora, mas é o âncora do podcast. Cara, foi muito legal. Mi, super parceira da Psico, trazendo cases, práticas de liderança também, pô. E aí dá super vontade de participar. Isso que é o engajamento de verdade. Quando você vê e fala, porra, que time top, né, para não falar outra coisa aqui, né? Então eu quero agradecer, porque de verdade eu tenho um prazer muito grande trabalhar com vocês, cara. Vocês me inspiram todos os dias, então é genuíno, né? E também agradecer aí, eu tenho uma filhona maravilhosa, a Maria Alice, né? Uma mãe maravilhosa, a Beth, um pai maravilhoso. Também tenho que falar da família toda, né? Uma namorada incrível que é a Dani, que também me acompanha aqui. Então, assim, agradecer a família e também essa família espetacular da Pulses, que assim, eu tenho um orgulho incrível. Muito bom. Então, César, faz obrigado. Você aí também. Pô, cara, meu beijo principal tá aqui, né? Editor, por favor, dê um jeito de colocar algo sonoro, né? Sonoplastia nesse momento. Por favor, né? Michele, um beijo, eu te amo, meu amor, obrigado. Ai, meu Deus, tô com vergonha aqui agora. Fica aqui acho que uma mensagem. A gente está tão longe, né? Acho que como eu, tem algumas pessoas que estão longe dos seus pais. Meus pais estão no Rio de Janeiro, eu estou em Santa Catarina, né? Irmão em São Paulo, irmã lá no Rio também, então dá uma saudade muito grande deles. Mas a gente tem feito um grande trabalho aqui também, que tem ajudado em muitos líderes. Então, é o que o Rê falou, dá gosto. Aí quando a gente se vê, a gente mata bem a saudade. Orgulho de trabalhar na Pulses, de ter ajudado a fundar a Pulses e de estar criando lá o ambiente da empresa que a gente sempre quis, né? Acho que esse é o grande barato. A gente passou por muitas experiências boas, ruins, desastrosas, excelentes, e agora a gente tem a oportunidade de criar as experiências que a gente quer, né? Que são legais também para a gente enquanto founders, né? Então, acho que assim é legal a gente criar algo que a gente gosta e que gostaria de estar também. Para não ser trabalho, né, César? A gente aprendeu aqui com a Michele, para não ser trabalho, né? Tem que ser uma diversão remunerada, né? E que de fato faça sentido para você. Mi, manda seu alô também aí, deixa registrado nesse EmpreendaCast que eu adorei gravar, não sei você, mas eu adorei e eu saí daqui mais energizado. É fantástico. E o meu beijo também tá aqui, né? Senão, né? Então deixa... Editor, sonoplastia, editor, muito bem. Então, eu quero agradecer também, assim, tenho muito orgulho do nosso time, muito orgulho dos nossos fundadores ali, né? Muito orgulho da empresa que a gente está construindo, muito orgulho do meu time, de todos os Pulsers. Então, deixo o meu beijo para eles, o meu beijo aí para... A gente acabou de sair do Dia da Mulher, né? E eu tenho várias mulheres muito importantes na minha vida que são minha inspiração, que é minha mãe, minha irmã, que me enchem de orgulho. Então, deixo aqui meu beijo especial para elas. E além de eu ter aí uma sogra e uma cunhada extremamente também representação de mulher empoderada, né? Então, deixo o meu beijo para elas também. E é isso, eu agradeço a todo mundo que nos ouviu, assim, foi muito legal participar aqui, contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da história do Melhores Líderes, agradeço quem acompanhou a gente até aqui e aguardo vocês lá, né, espero que vocês continuem nos acompanhando lá no Melhores Líderes para a gente trocar mais figurinhas. É isso aí, na comunidade também, melhoreslíderes.com.br, né, eu falei .com no meio do papo aqui, mas é .com.br, tá? Lá no Spotify você encontra os Melhores Líderes, tá no Spotify, tá no iTunes, no Apple Podcasts. E você, sonhador e sonhadora, por que a gente fez esse episódio? Fala assim, mas o Gustavo trouxe aí porque ele é chapa do César, né? É cliente. Não, nada disso, cara. Poderia ter feito isso para fazer um merchanzinho, né? Mas a grande discussão que a gente colocou aqui é o seguinte: não adianta você montar uma empresa, não adianta você ter um sonho, construir algo, se você não vai ter a estrutura para formar líderes, para ser um grande líder, né? Startup tem tão pouco dinheiro que às vezes você consegue que as pessoas fecham com você pelo propósito, pelo líder que você é, né? As pessoas topam receber um pouco menos
diante de um sonho que você consegue transparecer. Isso é exercer liderança, é dividir o propósito, é fazer com que as pessoas, dentro dessa sua jornada solitária como empreendedor, que comprem o seu sonho também, né? E se você não for um bom líder, né? A gente tem tantos exemplos péssimos de líderes aí que a coisa vai pro buraco porque as pessoas não estavam fechadas com o assunto, não tinham tesão por aquilo, né? Então, o papo aqui é sobre você, empreendedor, se tornar um grande líder, né? Se tornar um grande founder. Aqui a gente tem 3 founders que se complementam, né? E fizeram uma empresa incrível, que a gente tem um orgulho danado aqui no EmpreendaCast de acompanhar vocês de perto. Então, você, sonhador e sonhadora, tire proveito desse episódio. Primeiro, para entender uma sinergia entre founders, acho que aqui a gente nem mirou isso, mas ficou bem claro aqui para a galera essa sinergia entre founders e de se tornar um grande líder, para as pessoas acompanharem e fazerem parte dos seus sonhos, né? A gente costuma falar que sonhador, ele é sonhador e sonhadora, né? Ele sempre está pensando o que ele pode ter de mais legal do que ele vai construir, mas sempre um passo atrás do outro, sempre cumprindo aí o que a gente precisa para construir uma empresa. Ser um bom líder acho que é primordial e básico. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é empresa de sonhador e vale a pena. Obrigado, Michele, obrigado, César, Renato. A gente encontra vocês também na Pulses, né? O Instagram da Pulses é qual, Mi? @PulsesEngage. Beleza, então acessem lá também, conheçam a startup, pulses.com.br, e conta pra gente aqui no EmpreendaCast ou lá no Melhores Líderes quanto aquele episódio ou aquele teatro que tá imperdível do episódio mudou, né, de fato a sua vida. Muito bom. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. Uma produção, voz e conteúdo.